Vamos dar continuidade aí ao capítulo 3, né, do nosso livro, né, da nossa parte da matéria, e agora vamos falar a respeito do Chile. Vocês vão perceber que a gente não está bem seguindo a ordem certinha da apostila, mas não tem problema, porque eu vou deixar assim as matérias mais extensas para as aulas ao vivo e vamos compactar mais, né, os assuntos que são mais fáceis de compactar nas aulas gravadas. Gente, o negócio é o seguinte: o Chile sempre foi como é que eu diria para vocês? O Chile sempre foi o primo rico da América do Sul, né? O Chile, ele sempre teve uma economia muito estável. Desde a independência, olha só que interessante, a independência chilena, ela é liderada por um descendente de irlandeses, Bernardo O'Higgins. E é interessante que desde o início, né, até por estar separado do resto da América Latina pelos Andes, né? Tem ali a fronteira, né? É muito difícil o acesso entre Chile e Argentina pelos Andes, e você tinha ali uma questão muito mal definida, né? As fronteiras ali ao norte com a Bolívia, era uma fronteira meio complicada, ao sul ali também com a Argentina, lá no extremo sul, ali na região da Terra do Fogo, Estreito de Magalhães, uma região de fronteira bem complicada, mas o Chile ele sempre levou uma vantagem muito grande de manter excelentes relações com a Inglaterra, né? Então, graças a essas excelentes relações com a Inglaterra, o Chile vivenciou um desenvolvimento econômico muito significativo e uma relativa estabilidade interna, né? No finalzinho do século XIX, inclusive, contando com o apoio da Inglaterra, o Chile vai confrontar e derrotar governos nacionalistas unidos, né, uma aliança entre Peru e Bolívia. O Chile vai tomar do Peru e da Bolívia duas regiões, incluindo a totalidade do litoral boliviano, por isso que a Bolívia não tem saída para o mar, né? Os bolivianos não perdoam o Chile até hoje, porque o Chile tomou a saída para o mar da Bolívia. E uma área ali do Peru, né? Então você tem uma região, inclusive eu gostaria muito de conhecer de moto, não precisa de viajar de moto para Antofagasta, né? Que é esse porto chileno que originalmente era da Bolívia, que dizem que é uma região muito bonita, né? Tacna, lá, a região que eles tomaram do Peru. Então o Chile ele tinha uma economia muito sólida, baseada na exportação de minérios, como, por exemplo, o salitre, que era um material utilizado para a produção dos nitratos, né, essenciais da produção de munição, a produção de fertilizantes, guano, que era um material utilizado também para produzir fertilizante, e cobre. O Chile tinha grandes, não sei se deve ter até hoje, né, grandes reservas de cobre. Então, a economia chilena tinha bases sólidas graças a uma exploração mineral bem articulada aí com os interesses ingleses, tá? Então, o Chile viveu uma situação rara de extralidade. Quando no resto da América do Sul, pau comendo, o Chile vivia uma situação mais ou menos estável. Na década de 1950, essa estabilidade econômica, a partir da década de 1950, com a queda no preço dos produtos aí do mercado internacional, dos produtos exportados, a economia chilena deu uma declinada e essa estabilidade política também ficou reduzida, o que abriu espaço, né? Tradicionalmente, o Chile, você tinha ali partidos políticos bem tradicionais disputando o poder, e os socialistas nunca tiveram lá grande espaço até o final da década de 60, com o aparecimento desse cara que vocês estão vendo no vídeo aqui, que era um médico socialista chamado Salvador Allende. Salvador Allende foi candidato à presidência da República várias vezes, tá, pessoal? Várias vezes, até
que finalmente conseguiu se eleger presidente da República no Chile. Ele foi eleito presidente da República em 1970, né? E ao assumir o poder, o socialista, ele era apoiado por uma coalizão de partidos socialistas, inclusive com firme apoio de Cuba. Está aqui, vocês estão vendo o Salvador Allende e o Fidel Castro, né? Havia muita empolgação na América Latina em vários grupos políticos, né, de esquerda estavam empolgados com a vitória do Salvador Allende lá no Chile. Aí Cuba, né, se destacou. A gente poderia colocar fotos dele aqui também com o Che Guevara, quer dizer, antes de 1967, que é quando o Che Guevara morre na Bolívia. Então, mesmo antes de ser eleito presidente da República, o Salvador Allende já era um líder socialista bastante conhecido na América Latina, e ao se eleger presidente, vocês acompanhem aqui na apostila, tá? Vocês podem acompanhar aqui na apostila. Eu falo para acompanhar, mas eu não estou na página certa. Começa falando de Cuba, depois vai falar de Nicarágua. Hoje quase ninguém mais fala de Nicarágua, tá? E aí aqui nós temos, entre as páginas 196 e 198, né? Entre 196 e 198, nós temos aí as questões referentes ao Chile, tá, pessoal? Então, olha aqui, por exemplo, quando o Salvador Allende é eleito presidente da República, ele dá início a algo similar ao que seria o plano de reformas de base lá do nosso João Goulart, tá? Um plano de reformas de base, né? não com esse nome, mas defendendo a promoção de uma série de reformas de caráter, uma série de reformas de DNA similar ao que era defendido pelos partidos socialistas aí na América Latina. O pessoal costuma falar muitas vezes de que o Salvador Allende pretendia promover uma revolução pacífica, uma revolução socialista pacífica. Ele mesmo dizia que não pretendia adotar o modelo comunista de forma similar à União Soviética, à China, que todas as reformas que ele ia promover, que essas reformas de base, lembrando que reforma de base é do nosso João Goulart, lá é outro nome, lá, gente, vergonha, eu nem sei o nome do projeto de reforma, tá? Mas incluir, sim, e como é que ele ia fazer isso? Por via democrática, ele dizia, ou nós vamos promover essas reformas por meio do apoio do Congresso Nacional, ou nós vamos fazer plebiscito e vamos passar isso em cima do Congresso. Ou o Congresso apoia, ou eu vou organizar os plebiscitos. Então, de qualquer maneira, ele dizia, ele afirmava que todas as reformas seriam promovidas com base na democracia. E aqui na apostila está aqui, né? Reforma agrária, plano de reforma de base. Reforma agrária, tá? Programa de alfabetização em massa, isso, né? Tinha que ser adotado em todos os países do universo. Reforma no sistema de saúde e a nacionalização das minas de cobre e empresas de telecomunicação. Aí, pessoal, ele enfiou a mão no vespeiro. Quando ele fala em reforma agrária e quando ele fala na nacionalização da produção de cobre e das empresas de telecomunicações, ele vai conquistar um número muito grande de inimigos. Porque a base da economia chilena ou era, né, imagina a importância na América Latina da agropecuária. Então, ele entra em confronto direto com as elites agropecuárias, por um lado, e, por outro lado, quando ele fala na nacionalização da produção do cobre com as grandes empresas de mineração, lembrando que isso era a base da economia chilena, né? Então, ele arruma uma briga no campo com as elites agrárias e no aspecto urbano com os grandes produtores de cobre que tinham contratos e que recebiam apoio de empresas estrangeiras. Tá?
Quando ele fala na nacionalização dos meios de comunicação, estatização, transformar as empresas produtoras de cobre e as empresas de telecomunicação em empresas estatais, nós aqui no Brasil já conhecemos a eficácia das empresas estatais, tá? Tem uma frase de um sujeito, eu esqueci o nome do cara, mas brilhante, ele falou assim, olha, dê ao Estado a administração do deserto do Saara e em 5 anos vai faltar areia, tá? Então, as empresas estatais são normalmente muito eficientes, né? Hoje nós sabemos que o Brasil é o campeão mundial de empresas estatais, a gente vê a ineficácia do sistema, né, pessoal? Então, mas voltando ao assunto, o que eu quero que vocês entendam, então, é que ele vai confrontar com suas propostas de reformas, ele vai confrontar os interesses da esmagadora maioria da elite chilena, e é óbvio que com suas posturas à esquerda, ele não contará com a simpatia dos Estados Unidos e, na medida em que o tempo passa e suas propostas evoluem, começa a haver aí uma articulação para a sua deposição. A deposição do Salvador Allende, em alguns aspectos se assemelha à deposição do João Goulart no Brasil, mas tem coisas assim que são muito específicas, a começar do ministro da Defesa. Tá? O ministro da Defesa de Salvador Allende, aqui o Salvador Allende, aqui o militar que ocupava o cargo do Ministério da Defesa, que era um general chamado Augusto Pinochet. Augusto Pinochet e Salvador Allende tinham uma boa relação. Mal sabia o Salvador Allende que o Pinochet seria o principal articulador de sua deposição, contando com o apoio praticamente restrito das Forças Armadas, de importantes setores da sociedade chilena. É um golpe, pelo menos no momento da tomada de poder, é um movimento civil-militar, né, similar ao do Brasil. Haverá importantes setores da sociedade chilena aí, apoiando esse movimento, tá? Contando com amplo apoio internacional dentro do mundo capitalista. O Pinochet, o general Augusto Pinochet, vai dar um golpe de Estado em 11 de setembro de 1973. É fácil lembrar a data, porque a mesma data, só muda o ano, é a mesma data do ataque terrorista ao World Trade Center, né? 11 de setembro, tem até uma chargezinha, porque Allende é com 2 L's. Então o cara fez um desenho muito interessante, que é o Allende com os L's grandões, e 2 aviõezinhos escritos Pinochet batendo nesses, como se fosse o ataque ao World Trade Center, né? O 11 de setembro chileno. O golpe é muito sangrento, viu, pessoal? O Salvador Allende, ao contrário do João Goulart, o Salvador Allende, ele decidiu resistir. O palácio governamental lá no Chile chama-se Palácio La Moneda, Palácio a Moeda. Não sei por que chama La Moneda, a moeda. Então, o palácio governamental lá em Santiago, ele é muito famoso, por quê? Porque o Salvador Allende decidiu resistir até o fim. Ele decidiu que não iria fugir ou se render. Então, em 11 de setembro de 1973, o Augusto Pinochet desfere o golpe de Estado com total apoio das Forças Armadas, e isso vai levar a um confronto militar. Ao contrário do Brasil, onde a coisa passou batida, porque a liderança fugiu, o Salvador Allende decide resistir, e ele é morto em combate quando aviões da Força Aérea Chilena bombardeiam o Palácio. Vocês imaginam a loucura que não deve ter sido lá no centro da capital, Santiago, né? Aviões da Força Aérea Chilena lançam bombas sobre o Palácio La Moneda, o que leva à morte do Salvador Allende. Salvador Allende, a última foto do Salvador Allende usando um capacete de aço do exército, segurando uma submetralhadora. Tá? A decisão dele foi de resistir até a morte, e o que acabou acontecendo
foi a morte de Salvador Allende, tá, pessoal? Ó, a ditadura chilena, ela tem duas diferenças muito grandes com a ditadura brasileira. Até aqui, a gente viu que há uma série de similaridades. Haverá, inclusive, amplo apoio da ditadura brasileira ao golpe chileno. Gente, em primeiro lugar, não tem período de transição. Não tem uma ala moderada como o Castelo Branco. O Pinochet, ele é o Médici. O Pinochet é o Médici chileno. O Pinochet é a encarnação da linha dura. Então, quando você tem a chegada do Pinochet ao poder, imediatamente você já começa uma onda extremamente feroz de violência contra a população, contra os adversários, né? Contra os adversários que eu quero dizer, os apoiadores do antigo governo chileno. E é interessante porque muitos socialistas na América Latina tinham viajado para o Chile. Muitos brasileiros, por exemplo, ligados à luta armada, muitos brasileiros perseguidos pela ditadura haviam migrado para o Chile. Havia socialistas de vários países, simpatizantes do socialismo em vários países, espanhóis, suecos, franceses, norte-americanos, que estavam no Chile acompanhando as reformas, apoiando inclusive as reformas promovidas pelo Salvador Allende. De repente, sobe ao poder, de supetão sobe ao poder uma ditadura que se dispõe a matar qualquer um que apoiasse o governo anterior. Então, você não terá uma fase de transição onde a ditadura aqueceu seus motores e que, portanto, deu tempo de muita gente fugir do Brasil. Então, por exemplo, o caso do João Goulart, né? Então, por exemplo, nós temos uma série aí de pessoas que tiveram tempo de se exilar antes do início aí desse processo. No Brasil, no Chile não deu tempo. Gente, foi uma matança. Inclusive, o Estádio Nacional do Chile, onde tinha sido a final da Copa de 1962, apenas 11 anos antes. O Estádio Nacional do Chile acabou sendo utilizado, as arquibancadas, tanta gente foi presa que o Estádio Nacional do Chile acabou sendo utilizado como campo de concentração, onde as pessoas eram levadas, prisioneiras, todos os suspeitos, dezenas de milhares de pessoas foram levadas para lá como suspeitos, e depois essas pessoas ia sendo feita uma triagem, e essas pessoas eram levadas até os vestiários, onde eram torturadas. Tá? Então, os vestiários do Estádio Nacional do Chile, lá em Santiago, né, acabaram sendo utilizados como local para a tortura de inimigos do novo governo. Tá, pessoal? Outra coisa também, como o Pinochet representa a linha dura, tão logo ele assume o poder, ele já escanteia todo o velho grupo de conservadores que o apoiava. Tem um filme muito longo, mas bom, muito bom, chama A Casa dos Espíritos. Esse filme, A Casa dos Espíritos, se centra na história de um senador conservador da República Chilena e das brigas dele com a filha dele, que era socialista. Né? Então, eles ficam lá. O filme é muito longo, mas o filme tem um dado momento perfeito em que o senador, um apoiador do golpe, vai lá, né, curtir lá, chegar no lugar. E aí, gente, sai daqui. Não. Os militares, nós tomamos o poder é nosso, o senhor vai peidar na água. Mas não, apoiei o golpe, se fodeu. Entendeu? Então, ao contrário da ditadura militar no Brasil, onde houve um tempo de acomodação em que os apoiadores civis do golpe acreditaram que haveria democracia, não houve esse período Castelo Branco lá. Tá? Os militares descartaram seus aliados civis e você terá aí, portanto, uma decepção muito, né, muito precoce com o andamento da ditadura militar. A outra diferença, gente, morreram cerca de 30 mil pessoas no Chile. No Brasil, morreram, acho que 350 pessoas, tá? Assassinadas nos porões da ditadura. Os números são maiores do que esses, mas
o número de prisioneiros políticos assassinados pela ditadura brasileira, 350 pessoas. O número de inimigos do regime assassinados pela ditadura chilena, 30 mil pessoas. Tá? Lembrando que a população do Chile é um quarto da população brasileira. Se a ditadura militar brasileira tivesse utilizado os mesmos critérios do Pinochet, 3, 6, 9, 12, nós teríamos a morte aqui de 120 mil pessoas. Tá? Ixi, Pinochetzão mão pesada, ixi, matava para ver o tombo, tá, pessoal? Então, nesse sentido, Deus me defenda, o Pinochet era um assassino de mão cheia. Por outro lado, no campo da economia, ao contrário da ditadura brasileira, o Pinochet sempre foi um defensor do liberalismo. Então, ele promoveu, desde o princípio, algo muito diferente do Brasil, uma desestatização da economia chilena e uma abertura do Chile para o capital estrangeiro. Então, aquilo que começa a acontecer no Brasil só no governo Fernando Henrique Cardoso, portanto, lá na década de 1990, né, aquilo que no Brasil começa a acontecer a partir de 1974, no Chile começa em 1973, o que explica o rápido crescimento econômico e a estabilidade da economia chilena até hoje. Tá? A economia chilena é uma economia liberal amplamente desestatizada. Tá? Então, a visão econômica da ditadura chilena é assim em relação à da ditadura brasileira. Tá? Então, uma ditadura que acabou tendo um sucesso econômico muito amplo, tá, pessoal? O Pinochet se manteve intocado no poder com apoio do universo capitalista internacional até 1990. Quando acabou a Guerra Fria, com o fim da Guerra Fria, aqui uma foto do Pinochet em cima. Pinochet já velho, né? Isso aqui já é uma curiosidade, meninos, os capacetes do uniforme militar chileno são iguais aos capacetes alemães da Segunda Guerra Mundial, tá? Então, esses capacetes chilenos, eu não sei hoje, mas até na década de 90 eram similares aos capacetes alemães, aquele tradicional capacete que lembra um pouco o capacete do Darth Vader. Nossa, gente, eu não posso me alongar. Então, meninos, em 1990, com o fim da Guerra Fria, o Pinochet se transforma num anacronismo e vai começar a sofrer pressão pela redemocratização do país. E até nesse sentido, a redemocratização chilena é diferente. Então, forma-se uma aliança de partidos de oposição ao governo do Pinochet, que já não tem mais apoio internacional. O Pinochet já é, nesse momento, uma aberração. Forma-se o que foi aceitável na época da Guerra Fria, agora virou aberração. Né? Então, forma-se uma aliança de grupos de oposição chamada Concertação Nacional, tá? Essa aliança de grupos esquerdistas, de grupos de oposição, pressiona o governo chileno para a realização de um plebiscito que vai acontecer em 1990. Tá, pessoal? Tá, depois eu quero falar sobre isso. Então, aqui, desculpa, gente, eu falei 1990, não, ele vai valer para 1990, tá? Então, plebiscito nacional do Chile, com 97% da população votando. Agora, aqui é importante a gente entender, né? Você quer que o Pinochet fique no poder? Não. Você quer que o Pinochet saia do poder? Sim. Vocês estão vendo que o não ganhou, claro que o não ganhou. Ninguém quer a ditadura, mas ganhou com 56% dos votos. 44% da população chilena votou pela permanência do Pinochet no poder. Tá? Então, olha, 3.967.000 pessoas votaram fora Pinochet, 3.119.000 votaram fica Pinochet. Vocês estão percebendo que havia um significativo apoio da população chilena à permanência do Pinochet no poder. Tinha setores da sociedade chilena que eram favoráveis à permanência do Pinochet no poder, viu, gente? Não era tipo a gente poder imaginar 99% da população votando sai fora Pinochet. Tá? Nós tivemos aí, portanto, é um resultado um tanto quanto indigesto, né? Você acaba pensando assim, caramba, quanta gente
defendia a manutenção do Pinochet no poder, tá, pessoal? Sim, o grande discurso desse pessoal, que era a favor da permanência do Pinochet no poder, era o seguinte: se não fosse Pinochet, o que seria do Chile? Uma nova Cuba? Era isso que eles diziam, tá? Então, realmente, tem aí sim um apoio bem significativo, até geográfico. O Chile é engraçado, parece um graveto, né? Então tá aqui, olha aqui aonde ganhou ou não, né? Você tem regiões bem específicas aí onde o não não é o sim, né? O sim ganhou, tá? Então você vê que tem essa região do país aqui, essa parte mais centro-sul, o Pinochet teve maciço apoio. É interessante, né, pessoal? Mas, de qualquer maneira, então o Pinochet perde o plebiscito e em 1990, é isso mesmo, 1990 se dá a transição do poder. O plebiscito é em 88, mas o Pinochet só sairá do poder mediante a garantia de que não haverá julgamento de seus crimes. Tá? Então, antes de sair, ele se garantiu: ninguém me julga. É mais ou menos anistia, igual anistia aqui no Brasil, tá, pessoal? Gente, aqui uma questão, é um filme muito bom, tá? Que é Missing em inglês, em português, O Desaparecido, tá? Que normalmente é Missing, O Desaparecido, né? Que é a história de uma história real, né? Uma história real de um cidadão norte-americano que era simpático ao governo do Allende, mas que era um cara muito nada a ver, assim, não tinha nenhuma organização, não era participante de nenhum tipo de organização, que estava no Chile na época do golpe, os militares chilenos cagaram e andaram pelo fato dele ser norte-americano, mataram o cara. E aí o pai vai ao Chile em busca do cidadão. Gente, a ditadura chilena não estava nem aí, matava só para ver o tombo, e o filme mostra isso, né? Mostra o sofrimento do pai, que era cidadão de um país que apoiava a ditadura chilena, a maneira como esse cara foi tratado, tá? Pessoal, o Pinochet viveu tranquilamente, depois do fim da sua ditadura, o Pinochet viveu tranquilamente no Chile por 10 anos, tá? Durante 10 anos o Pinochet viveu relativamente tranquilo no Chile, até que ele ficou doente e resolveu ir se tratar na Inglaterra, porque ele tinha medo dos médicos chilenos matar ele, né? Ele tinha pouco desejo de vingança contra ele, né? Ele aqui o Palácio de La Moneda, né? Aqui livros sendo queimados, a ditadura foi muito sanguinária e então ele resolveu se tratar na Inglaterra, que era um país amigo, né? Ele sempre teve muito apoio da Inglaterra, ele tinha apoiado a Inglaterra na época da Guerra das Malvinas contra a Argentina, e quando ele chegou lá na Inglaterra, havia um mandado de prisão expedido pela Justiça Internacional, ele acabou preso na Inglaterra, aqui a Concertação Nacional, né? Ele acabou sendo preso na Inglaterra e ficou mais de um ano preso na Inglaterra. Ele acabou podendo voltar ao Chile. Ele morreu de velho no Chile, mas enquanto ele esteve preso na Inglaterra, boa parte daquela legislação que o protegia foi banida. Quando ele voltou ao Chile, então, ele teve que arcar com a justiça chilena. Só que ele já estava muito idoso, tá? Então, mas o Pinochet morreu de velho, cheio de processo na cacunda, tá? O safado do Pinochet morreu de velho, cheio aqui. Ele morreu, onde é que está a data aqui? Aqui, 91 anos, o Pinochet morreu em 2006, cheio de processo na cacunda, tá, pessoal? Beleza, gente? Então tá aí a história o Chile hoje continua sendo um dos países mais estáveis economicamente, né? Uma economia amplamente desestatizada. Tá? Isso é herança do Pinochet. E cemitério cheio, né? Cemitério cheio, porque o bicho matava mesmo, cara, esse caboclo. Esse já pegou, esse quando morreu já desceu direto pro colo do capeta. Tá certo, pessoal? Gente, então, ó, um beijo para vocês. E até a nossa próxima aula, quando a gente vai falar daquela coisa, a ditadura militar argentina, tá, pessoal? Então vamos lá, gente, abraço a todos.